Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Em nossa aula de hoje, nós temos a atividade no caderno, tá bom, gente? Então, a Pro já deixou lá no grupo a atividade do caderno, tá? É uma atividade bem simplesinha para a gente poder exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de ontem, sobre o grau do adjetivo, viu? Mas não se preocupe quem perdeu a aula de ontem ou quem ficou com algum tipo de dúvida. A Pro vai revisar todo o conteúdo nessa aula de hoje, tá? Então, para a gente encerrar não, porque ainda falta um pouquinho de adjetivo, ainda falta o grau superlativo. Mas o superlativo a gente vê em uma aula e aí encerramos esse assunto, tá bom? Então, vamos lá revisar o que nós estudamos. Então, gente, como a Pro falou na aula, tudo isso que eu vou dizer, pessoal, eu já falei na aula, tá? Então, aqui no vídeo eu tenho uma atividade de caderno que também já tá lá no grupo. Deixa eu beber uma água. Então, a Pro vai revisar aqui do início, principalmente para quem ficou com algum tipo de dúvida. O nosso assunto é adjetivo. E aí, como eu comentei com vocês, adjetivo, ele tem uma função, não é uma palavra solta, usada por usar. Adjetivo tem uma função, certo? A função do adjetivo é acompanhar o substantivo. É para isso que o adjetivo serve, para acompanhar o substantivo. Ele acompanha o substantivo, não é só por acompanhar, só por estar perto. Ele acompanha atribuindo ao substantivo uma característica. Como a Pro comentou também, essa característica pode ser boa, ou pode ser ruim, ou pode ser uma característica neutra. Eu sei que há alguns de vocês que não estudaram, porque as turminhas que estudam comigo desde o terceiro ano, já viram adjetivos, sabe? Que a Pro sempre diz, adjetivo não atribui qualidade, adjetivo atribui característica. Essa qualidade pode ser uma qualidade ou pode não ser uma qualidade, tá bom? Então, vamos pensar assim, adjetivo é a palavra que indica uma característica. É tanto que lá no livro a definição de adjetivo é a palavra que caracteriza, ou seja, a função dela é caracterizar o substantivo, tá? Pro, eu ainda não estou entendendo, eu não peguei muito bem esse assunto. Tudo bem, a Pro vai te mostrar nos exemplos. Olha só, nós trabalhamos esses exemplos, mas você pode pegar qualquer exemplo que esteja aí à sua disposição, perto de você. Por que você pode pegar qualquer coisa? Porque tudo que está ao nosso redor, gente, é um substantivo. Então, você pode pegar qualquer coisa que tenha ao seu redor aí e atribuir uma característica. Por exemplo, aqui na minha frente, eu tenho um grampeador. Tenho o meu grampeador e grampeador é um substantivo, que é o nome desse produto, dessa ferramenta que serve para unir folhas por meio de um grampo, né? Então, grampeador. A característica do meu grampeador, ele é pequenininho, eu vou dando as características e você vai imaginando ele. Ele é pequeno, cabe na palma da mão. Ele é de um tipo de alumínio, bem resistente. É da CIS, que é a marca dele. E ele tem na pontinha uma base preta para você apoiar a mão, tá? Então, eu dei várias características para esse substantivo. Ele é rígido, ele é cinza, a cor dele é cinza, ele é útil, tá? Eu poderia ter dado outras características que não sejam tão boas. Por exemplo, ele é ruim, ele é pequeno, tá? Dependendo do contexto, pode ser ruim. Ele é frágil, tá? Então, gente, adjetivo é para caracterizar. Nós demos alguns adjetivos a esses substantivos aqui. Ou seja, nós caracterizamos. Eles têm vários outros adjetivos. Você poderia ter dado qualquer outro adjetivo, tá bom? Nós comentamos também sobre como o adjetivo ele concorda com o substantivo em gênero e número. Pro, esqueci o que é número, tá, gente? Número é plural e singular, tá bom? Olha só, lembra que a Pro mostrou isso na aula? Vou marcar aqui para vocês. Nunca usei esse verdinho aqui, eu acho que ele tem cor de catarro, sei lá. Oh, não é feio não. A laranja é doce, então laranja é o substantivo e doce foi o adjetivo, foi a característica. Aqui tá no singular, porque é só uma laranja, né? Só que aqui já tá no plural, olha, são mais de uma laranja. Então, a partir de duas já é
plural. Aqui eu tenho laranjas. Opa, plural, substantivo plural. Olha o adjetivo plural também, tá? Então tem que concordar. Quando a Pro diz concordar, é que elas têm que estarem no mesmo grau, tá? Desculpa, no mesmo número. E sim, no mesmo grau também, tá bom? E aí nós também comentamos sobre analisar a frase e perceber a qual substantivo o adjetivo está se referindo. Porque dentro da frase, gente, isso a gente já falou também, o adjetivo ele não precisa ficar do ladinho do substantivo não, tá? Na frase, pode o adjetivo ficar um pouquinho afastado do substantivo e não tem problema. Mesmo assim, ele ainda vai continuar dando característica ao substantivo. Você vai perceber pelo contexto da frase. Como essa daqui, ó. Banana e mamão estão sendo caracterizados... Eita, não vou nem apagar. Pelo adjetivo saboroso. E dentro da frase também, gente, a gente pode ter mais de um substantivo, mais de um adjetivo, como na atividade que nós comentamos. O lance principal é você perceber a qual substantivo o adjetivo está se referindo. Tá bom? Olha, nesse caso aqui a mão é grande e o pé é pequeno. O pequeno está se referindo a esse substantivo e mão tá tendo esse adjetivo aqui, e grande, tá? Na verdade eu vou apagar tudo, que ficou uma lambojeira. Pronto, apaguei tudo. Ai, eu gosto muito desse quadro, é muito fácil apagar. Pronto, tá? Então nós temos que observar dentro da frase qual adjetivo e qual substantivo estão se relacionando, tá bom? Esse adjetivo aqui, ele está se relacionando... Esse adjetivo aqui, ele está se relacionando com esse substantivo. Então, a relação é somente deles dois aqui. E já esse substantivo está se relacionando com esse daqui. Então, nós temos que ter esse olhar quando formos analisar as frases, correto? Nós tivemos a nossa atividade, comentei com vocês, não foi? Sobre isso, sobre principalmente a questão 1, definir o que é adjetivo. Vocês podem, com suas palavras, de acordo com seu entendimento e com base nas nossas conversas aqui, colocar outra definição. Eu coloquei que é a palavra que acompanha o substantivo, dando-lhe uma característica. Você poderia ter colocado aqui lá no livro sem problema. É a palavra que caracteriza o substantivo, tá bom? Fizemos já essa questão 3, tá bom? Gente, que não tem essa atividade, por favor, providencie de fazer, tá? É uma atividade muito importante, porque aqui nós treinamos encontrar o substantivo e o adjetivo, faz essas análises bem direitinho, tá bom? E aí falamos sobre adjetivo gentílico, crianças. Como eu já comentei, vou aqui reforçar. Adjetivo gentílico ou adjetivo pátrio. Por que a Pro está falando de adjetivo pátrio também? Porque assim, em alguns materiais, adjetivo gentílico ele vem com o nome de adjetivo pátrio, tá? Eu não quero que lá na frente vocês encontrem um material, opa, adjetivo pátrio. A Pro Natália nunca me ensinou sobre isso, tá? Então, adjetivo pátrio e gentílico são a mesma coisa, eles são nomes que são sinônimos, tá bom? Se vocês encontrarem numa frase, numa questão, seja de algum concurso, de alguma questão de livro mesmo, adjetivo pátrio está se referindo ao local de nascimento. É uma palavra que a gente atribui, uma característica que a gente atribui de acordo com o local de nascimento. Por exemplo, quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Então, pernambucano aí é o adjetivo. Lembrando, crianças, que adjetivo pátrio a gente pode tanto dar para pessoas ou coisas também, tá bom? Então, o adjetivo pátrio pode ser dado para coisas também, tá certo? E aí, nós comentamos sobre essas bandeiras aqui, não foi? Falamos sobre elas. Nós usamos como exemplo para ilustrar esses locais de nascimento. Quem nasce no Espírito Santo recebe o adjetivo pátrio de capixaba. Quem nasce na Bahia é baiano, então recebe esse adjetivo pátrio aqui. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho, tá bom? Fizemos essa atividade, tá? Quem não fez, pausa o vídeo, responda essas questões, tá bom? Tá marcado, mas é interessante que você leia para entender um pouquinho. Eu peguei algumas questões bem simples para você analisar. Por exemplo, essa daqui, ó. Clarice é curitibana, ela nasceu em Curitiba.
A culinária da Itália é italiana. Então, aqui o substantivo está sendo atribuído a um tipo de cozinha, uma forma de cozinhar, tá bom? Então, adjetivo passivo ele pode ser atribuído a coisas ou pessoas também. Mais da atividade. E aí, crianças, falamos sobre locução adjetiva, que a Pro vai falar aqui com um pouquinho mais de atenção para vocês, tá? Porque eu sei que alguns alunos podem ter ficado com alguma dúvida, sendo que eu já revisei esse assunto ontem, mas a Pro vai revisar aqui de novo. Aí, gente, eu tenho um substantivo, que inclusive é muito gostoso esse substantivo aí. Eu tenho o substantivo bolo. E aí, eu quero caracterizar esse bolo, tá? Eu vou dar uma característica para ele. Bom, eu tô vendo aqui o sabor dele, então vou dar característica. Bolo de chocolate. O que a Pro tá querendo mostrar para você? Aqui, o substantivo é bolo, é esse que tá amarelinho aqui. O de chocolate aqui, gente, ele não vai ser um adjetivo, tá? Por que, Pro, ele não vai ser um adjetivo? Porque ele é formado por duas palavrinhas e o adjetivo é formado por uma só palavra. Aqui, de chocolate vai ser o que a gente chama de locução adjetiva. E qual a diferença da locução adjetiva para o adjetivo? Gente, é simples. A locução adjetiva, ela é formada por preposição e substantivo. Geralmente, essa preposição vai ser de ou do, de ou do, tá bom? E o que é essa locução adjetiva? O que é que ela faz? Bom, o papel da locução adjetiva é basicamente ser um adjetivo. Ela vai ter o mesmo papel do adjetivo, só que com o nome de locução adjetiva. Por quê? Locução quer dizer mais de uma. Aqui nós temos duas palavrinhas, ó, o de e o chocolate. Foram duas palavrinhas utilizadas para cumprir o papel de adjetivo, tá? Elas não são adjetivos, elas duas aqui estão sendo uma locução adjetiva. Mas aqui ela está cumprindo o papel do adjetivo, tá bom? De chocolate é uma locução adjetiva. Locução adjetiva é quando duas palavrinhas se juntam para fazer o papel de uma só. Isso mesmo, duas palavrinhas se juntam para fazer o papel de uma só. Nesse caso, elas se uniram para fazer o papel do adjetivo. Mas lá na frente, no sexto, sétimo ano, vocês vão ver locução adverbial, que são duas palavrinhas que se juntam para fazer o papel do verbo, tá? Então, locução são duas palavrinhas que se juntam para cumprir um papel. Nesse caso, elas cumpriram o papel do adjetivo, por isso que o nome é locução adjetiva, tá certo? Pronto, não entendi muito não. Tudo bem, eu vou te mostrar mais alguns exemplos. Olha só, falando aí que a locução é a reunião de palavras, certo? Olha só essas locuções. Então, locução adjetiva é quando duas ou mais palavrinhas se juntam para cumprir o papel adjetivo. Quando eu digo, deixa eu pegar aqui, de cabelo, pronto. Eu tenho aqui um creme de cabelo. Creme é substantivo. Mas eu quis dar uma característica para ele. Creme, e aí eu usei o de cabelo. Olha só, por quê? Quando eu falo, gente, comprei um creme de cabelo, qual a característica que vocês percebem? Que aquele creme, ele vai ser utilizado no cabelo. Então, a característica dele é essa finalidade, ser usada no cabelo, certo? Eu poderia colocar outras coisas. Gente, eu comprei um creme de cabelo ruim. Então, aí eu tenho locução adjetiva e um adjetivo. De cabelo vai ser locução adjetiva e ruim vai ser o adjetivo. Outro, como eu comentei na aula, comida de gato. Qual a característica daquela comida? Ser de gato. Pronto, mas se eu não quiser usar uma locução adjetiva, aí não tem problema, você pode transformar ela em uma só palavra. Comida de gato, comida felina, tá bom? Creme de cabelo ficou creme capilar. Não tem problema, tá, gente? A locução adjetiva, você vai poder substituí-la por outra palavrinha se você quiser. A Pro está mostrando para caso você encontre uma locução adjetiva, você saiba do que se trata. Certo? Então, locução adjetiva tem essa finalidade, tá bom? Outro, por exemplo, é férias, férias de verão. A característica de férias é ser de verão. Outra,
Carne de porco. Opa, se eu disser só carne, eu tenho vários tipos de carne, de boi, de... O que mais, gente? Como se eu fosse responder, desculpa. Carne de boi. Gente, eu sou meio ruim pra carne. Entre carne de boi, carne de porco, tá? Carne de porco é o quê? Carne suína, tá bom? Você pode substituir sem ter prejuízo nenhum para a frase, viu, gente? Você estuda em qual horário? Eu estudo de manhã, tá? Você usa uma locução adjetiva. Você pode substituir. Eu estudo no horário matutino, tá? Então, deu para entender um pouquinho mais sobre locução adjetiva, não deu? E aí, nós comentamos também, gente, sobre o gênero do adjetivo. Comentamos que o adjetivo, sim, ele tem gênero, tá? Se o substantivo tem gênero, o adjetivo também vai ter gênero, certo? Nós temos adjetivos que eles são usados uma única forma, que é o uniforme. Mas esse que é para mostrar aqui é o biforme. Bi porque é dois, como eu sempre digo. Bi, quando um time ele ganha duas vezes, ele é bicampeão. Aqui, quando ele tem duas formas, aqui, ó, O para o masculino e A para o feminino, ele é biforme. Bi é de dois, forme, forma. Duas formas. Quando ele tem só uma forma, tipo esse que eu vou colocar, veloz e veloz. Ó, Neymar é veloz, Marta é veloz. Viu que combinou direitinho? Então, quando ele só tem uma forma, a gente chama de uniforme. Eu consertei essa palavra uniforme. Gente, ignora esse outro I aí. Eu consertou, mas apareceu de novo. Mas eu vou tirar ele aqui na edição. Quando tiver aparecendo para você, já vai estar tudo certinho. Viu, crianças? Então, olha só. Gênero do adjetivo é isso. É quando o adjetivo, ele tem adjetivos específicos para o feminino e adjetivos específicos para o masculino. Quando ele tem duas formas, ele é biforme. Quando ele só tem uma, ele é uniforme, tá bom? Já essas, como eu comentei com vocês, essas explicações tem lá no livro, a Pro sempre traz de lá aqui para o nosso quadro, para a nossa aula, mas tem lá no livro de vocês. Mas caso vocês queiram copiar essas aqui, não tem problema, que tá mais resumido, tá bom? Bom, então biforme, duas formas. Bonito, bonito é um adjetivo biforme. Por que bonito é biforme? Porque eu tenho bonita. Por que alto é adjetivo biforme? Porque eu tenho alta, tá? Por que animado é biforme? Porque eu tenho uma outra forma para o feminino. Então, animado, animada, rápido, rápida, tá? Então, os adjetivos que são biforme, eles têm duas formas. Já os uniformes, eles só tem um O. Você pode combinar que vai dar certo tanto para menino quanto para menino, ó. O menino é inteligente, a menina é inteligente. O menino é feliz, a menina é feliz. Ele é veloz, ela é veloz. Então, tudo aqui vai dar certo tanto para menino quanto para menina. Porque aqui é uniforme, é uma única forma, tá bom? E aí chegamos no nosso assunto de ontem. Tudo isso daí a Pro já tinha comentado com vocês, tá, gente? Foi só uma revisão, tá? Porque nós só temos mais uma partezinha desse assunto e encerramos e vamos, graças a Deus, para o último assunto da segunda unidade. Vamos entrar na terceira. Gente, a terceira unidade passa rapidinho. Os assuntos são bem mais descomplicados, vocês vão ver. Esses são os dois maiores assuntos do livro de vocês, substantivo e adjetivo. Então, falando sobre grau. Eita, Pro, a senhora deu aula de grau, eu fiquei meio confuso. Tudo bem, a Pro vai te falar novamente. Nós falamos sobre o grau normal e o grau comparativo. O grau superlativo vai ficar para a semana que vem, para a segunda. Nós temos aula na segunda, a Pro vai falar um pouquinho sobre o grau superlativo, não se preocupe. Então, crianças, sobre o grau normal. Como a Pro já falou, o grau normal é quando o adjetivo, pelo nome, a gente já consegue entender. Ele vai estar normalmente da forma que usamos. Ele não vai trazer nenhuma ideia diferente, nem de aumento, nem de diminuição. Ó, Marta é veloz, Marta é habilidosa. Então, aí ele não teve nada demais, ele apareceu normalmente, tá certo? Então, o adjetivo no grau normal, ele não tem nenhuma variação. Ele aparece sozinho na sua forma simples.
Já o grau comparativo, opa, gente, comparativo vem de comparar, tá? Nesse caso, como os exemplos que nós estamos usando para o grau, Marta e Neymar, nós vamos comparar um com o outro. Por quê, gente? O grau comparativo já diz o que faz, ele fica comparando uma coisa com a outra. Ele fica comparando se uma coisa é boa, se uma coisa é pior que a outra, se ela é igual a outra, se não é. Então, o grau comparativo fica comparando, tá? Nesse caso, nós vamos comparar Neymar com Marta de 3 formas possíveis, tá? O grau comparativo tem 3 formas possíveis, tá bom? Tem a forma de inferioridade, inferior é menos. Então, nós vamos comparar na forma de inferioridade. Opa, Marta é menos habilidosa que o Neymar. E por que foi que a Pro pintou esse menos que de azul? Porque inferioridade, o grau de inferioridade, ele vai ser representado por essas duas palavrinhas, menos que, ou pode ser, gente, menos do que, como a Pro comentou na aula, não tem problema, tá? Pode ser menos do que de boa, certo? Que continua correto. Inferioridade é indicar que alguma coisa é pior que a outra. Nesse caso, Marta é menos habilidosa que o Neymar. Eu estou comparando Marta com o Neymar, só que aí eu estou dizendo que Marta, opa, ela é menos. Ou seja, que o Neymar vai ser melhor que ela aí. Porque quem está no grau de inferioridade aqui é Marta, tá? Marta é menos habilidosa que o Neymar. Eu estou comparando e dizendo que ela é menos habilidosa. Ou seja, que ela é inferior. Nesse caso, o adjetivo habilidade, a habilidade dela é inferior à dele, tá bom? Nesse caso. O outro grau comparativo é o grau de igualdade. Opa, Pro, isso aí pelo nome quer dizer que é igual? Isso mesmo, gente. Pelo nome a gente já sabe, é igual. Para o igual eu vou usar o tão quanto, ó, tá de verdinho aí. A Pro vai te mostrar, ó, Marta é tão habilidosa quanto o Neymar. Então, aí, eu nem disse que ele é melhor, nem que ela é melhor, porque eu estou no grau de igualdade. Quando eu estou no grau de igualdade, as duas coisas que eu estou comparando são boas. Ou então, se você quiser comparar de outro modo, também, tá? Então, nesse caso aí, Marta é tão habilidosa quanto o Neymar, tá certo? Comparei os dois, certo? Só que no grau de igualdade. Opa, nem ela é melhor, nem ela é melhor. Eles são iguais, tá certo? E o último grau é o grau de superioridade. Opa, o nome já diz, superioridade é superior, é mais. Então, vamos comparar aqui agora no grau de superioridade. Nesse grau aqui, gente, no grau de superioridade, um vai ser superior ao outro, olha só. Nesse caso, nós estamos comparando Marta, tá? Marta é mais habilidosa que o Neymar. Se fosse de igualdade, Marta é tão habilidosa quanto o Neymar. Se fosse de inferioridade, Marta é menos habilidosa que o Neymar, que eu tô comparando Marta, tá bom? Então, nesse caso aqui, vai ser mais que, porque superioridade. Pronto, podia colocar mais do que? Marta é mais habilidosa do que o Neymar? Pode sim, ó, o do que aqui, viu? Então, são esses três. Desculpa, gente, beber uma água que eu falo demais. São esses 3 graus, tá bom? Comparativo de inferioridade, menos que, de igualdade, tão quanto, e de inferioridade, menos que. De novo, vou começar pelo menor. Inferioridade, menos que. Igualdade, tão quanto, e superioridade, mais que, tá certo? Tudo bem. Nós fizemos a atividade da página 161 e 162, não era para fazer a questão 2, 3 e 4, porque aí é sobre grau superlativo, é da próxima aula. E agora chegamos à nossa atividade, tá? Gente, coloquem aí o nome, atividade, aí tracinho adjetivo, viu? A Pro não colocou aqui, acabei esquecendo. Então, vou explicar essa questão 1 para não surgir dúvida. Leia atentamente as frases abaixo e aplique o grau comparativo que está faltando. Lembre-se que são 3 graus: inferioridade, igualdade e superioridade. Tá, Pro. Como é que eu vou saber o que está faltando? Bom, vamos ver aqui a frase, ó. Ele é tão bonito quanto você.
Então, tão quanto, opa, tão quanto é igualdade. Isso mesmo. Se eu já tenho igualdade, vai faltar quem? Inferioridade e superioridade. Aí tem duas linhas aqui. Sempre essa frase aqui tá em 1 grau, aí vai ficar faltando 2. Aí você analisa e faz aqui. Já a B, ó, Paulo é mais alto que Tiago. Então, mais que. Opa, mais que é superioridade. Então, na letra B, já tá no grau superioridade. Aí você vai ter que botar qual? Igualdade e inferioridade na B. Na C, Maria é menos preguiçosa que Ana. Menos que inferioridade. Então, tá faltando quem? Igualdade e superioridade aqui na C, tá? Deu para entender, crianças? Qualquer coisa, volta esse trechinho que a Pró explicou para entender de novo, tá bom? Na 2, substitua o adjetivo pela locução adjetiva correspondente e aplique a locução adjetiva numa frase, tá? Preste atenção como é. Gente, essas aqui tem lá na página do livro de vocês, viu? Nesse assunto. Bom, olha o exemplo. Flor campestre, tá? Então, aqui eu tenho o substantivo e adjetivo. Você vai transformar na locução adjetiva. Flor campestre ficou do campo. Campestre, que é o adjetivo, ficou do campo. Aí você só repete o substantivo. Aí ficou flor do campo. Aí eu aplico numa frase. Maria colheu muitas flores do campo. Você vai aplicar a locução adjetiva, tá bom? Dia ensolarado, dia de sol. Aí você pega dia de sol e aplica aqui numa frase, tá certo? E assim nas outras questões. E aqui na 3, diz assim, circule as locuções adjetivas presentes nas frases. Então, aqui na frase eu tenho uma locução adjetiva. Em cada frase aí eu tenho uma locução. Você vai circular e depois a gente vai comentar essa atividade. Tranquilo, crianças? Então, olha só, a Pró fez a aula hoje para revisar, certo? Espero que vocês façam a atividade direitinho. Segunda-feira, a Pró corrige essa atividade com vocês, tá? Segunda, eu acho que a aula é ao vivo. Eu não sei, mesmo que seja gravada, eu vou colocar a correção, tá bom? Então, cheiro, um beijo e até a próxima aula.